Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a professora Rafaela Brito, professora de vocês de Educação Física. Então, semana passada, como foi na última videoaula, eu informei que a gente estava encerrando o nosso conteúdo de luta, tá? Esse ano, né, apesar de todas essas situações que estamos vivendo, a gente já teve dois assuntos. Ginástica, que a gente começou vivenciando presencialmente, finalizou via online. E aí, quando encerrou a primeira unidade, a gente iniciou a segunda com o conteúdo de luta, tá? E aí, dentro dessa unidade, essa segunda unidade, a gente tem dois conteúdos para serem tratados. O primeiro é luta, que a gente vivenciou aí ao longo de 4 semanas, se eu não me engano, né? Retirando a questão do recesso que a gente teve. E agora a gente vai dar continuidade a essa unidade com o conteúdo de dança, tá? Que foi um conteúdo que a gente vivenciou o ano passado, tá? E aí a gente só vai aprofundar e conhecer e vivenciar outros tipos de conteúdos, de conhecimentos dentro desse mesmo conteúdo, tá? Então, quando a gente pensa em dança, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é o que ela é e a sua questão histórica, tá? Então, tem um livro chamado Coletivo de Autores, que ele fala o seguinte sobre o que é dança. Considera-se a dança uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do homem. Pode ser considerada como uma linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções, da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra e entre outras coisas. Ou seja, a dança ela vai ser uma linguagem corporal, né, em que a gente vai permitir a quem dança e quem assiste conhecer, compreender alguma informação, algum sentimento. E aí vai depender do público de compreender o que está sendo passado, da pessoa que está querendo passar a informação. Então, a dança, ela vai ter diversas esferas, como foi falado aí. A gente vai encontrar a dança na área da saúde, que a gente encontra muito nas áreas de academia, na área de lazer, pessoas que fazem a prática de alguma dança específica como um lazer de fato, como um trabalho. Tem pessoas que trabalham, levam a dança como trabalho, pessoas que são, por exemplo, professores de dança, né? Ou então bailarinos, né? Pessoas que trabalham com balé, que estão lá dentro daqueles grupos, enfim. A gente vai encontrar a dança dentro de diversos aspectos da vida do homem. E considerando que ela vai ser sempre, ter essa característica muito forte de ser uma linguagem corporal, né? De querer passar, de contar alguma coisa. Tá? Mas isso não quer dizer que toda vez que eu dançar eu estou querendo passar alguma coisa, informação. Não, simplesmente você pode dançar por dançar, porque quando estamos numa festa, por exemplo, a gente está dançando e a gente está dançando por dançar. A gente não está ali com o objetivo de passar nenhuma informação. Mas, principalmente a dança, ela vai ter essa característica muito forte de linguagem corporal, tá? E aí a gente pode dançar por diversas razões, tranquilo? E aí quando a gente pensa na questão histórica da dança, né? Alguns pontinhos básicos para a gente destacar, porque foi algo que a gente já estudou no passado. E aí é somente o quê? Primeiro ponto, a dança ela surgiu nessa perspectiva histórica lá com o homem primitivo, lá na pré-história, na questão deles executarem movimentos de rituais, né? Em círculos, em cirandas, com o objetivo de, se eu dançar, na mentalidade deles, né, isso não quer dizer que isso acontecia, eles imaginavam que, se eu dançar, fazer esses movimentos, esse tipo de ritual em círculo, a gente vai conseguir alcançar coisas boas, como uma boa colheita, um bom plantio, conseguir caçar, conseguir animais, conseguir com que eles fiquem em segurança, que não tem inundações, que não tenha seca, que nenhuma outra tribo ataque eles. Então, eles dançavam mais com esse objetivo de que coisas positivas acontecessem para eles, tá? E aí um outro ponto, com o avançar da história da humanidade, que a gente pode destacar é quando chega na questão lá da Grécia e do Egito principalmente, a gente já tem uma preocupação, um vínculo diferente da dança, né? Uma dança vinculada mais a festividades, a preocupação com o corpo, então já vai modificando essa característica da dança. E outro ponto é na Idade Média. O que acontece na Idade Média? Na Idade Média a gente teve todas as proibições possíveis. E uma das proibições foi a questão do exercício físico, que a gente já tinha relembrado isso no conteúdo de ginástica. Mas dentro desse processo, né, a dança ela também foi fortemente vinculada ao pecado dentro da Idade Média. E aí ela foi imposta, né, foi imposto naquele momento que era proibido
realizar qualquer tipo de dança. Então foi um momento em que a dança, ela não avançou, ela ficou lá parada, e aí ela teve todo esse preconceito em torno dela. Tá? Quando a gente chega no momento do renascimento, que o nome já diz, é o momento em que o homem renasce, né, com todas as questões de música, filosofia, exercícios, enfim, tudo volta dentro desse processo. E no renascimento a gente tem um ponto muito importante, que é o nascimento do balé, tá? O primeiro momento em que foi executado o balé foi dentro de um casamento, porque antigamente eles aconteciam muito mais dentro dessas festividades, em casamentos, em aniversários, ou então, por exemplo, tinha um espetáculo de ópera e o balé fazia parte, eles faziam uma apresentação, tá? Não existia ainda nesse processo do início do balé a questão de espetáculos de balé como a gente tem atualmente, né? Ao longo do processo, eles foram conseguindo ganhar no seu espaço, tá? E aí o balé, ele nasceu do quê, né? De dois movimentos separados e que se uniram e foi criado o balé, que foi acrobacias de circo que existiam naquele momento e danças da aristocracia, que são aquelas danças que o pessoal tem, aquelas mulheres têm aqueles vestidos longuíssimos, aquele negócio bem clássico, tá? Então, a junção desses dois foi a criação do balé, ok? E aí, um ponto importante também dentro desse processo do nascimento do balé é que ele era, não sei se vocês lembram, exclusivamente para homens, tá? Então, com o avançar é que as mulheres foram permitidas a dançar, ok? E aí, a gente chega atualmente, né, no nosso momento, no contemporâneo, e a gente tem diversos e diversos tipos de dança existentes no mundo, tá? E aí é só pra gente refletir o quanto ela avançou, né? O quanto a dança ela vem se modificando ao longo dos anos. Porque se a gente for pensar, por exemplo, no passinho que vocês adoram, né? Grande parte, não todos eu sei, mas o passinho há 5 anos atrás, ele não existia, né? Ele existia talvez alguns movimentos que não eram ligados a esse tipo de dança e que atualmente ele é característica muito forte do passinho, dessa criação desse tipo de dança. Tá? Então, só para vocês terem essa lógica mesmo desse avanço da dança dentro do processo histórico do homem, ok? E então, continuando, quanto às questões de classificações e tipos de dança, existem diversas classificações da dança. Por exemplo, existem danças clássicas, né, que aí entra, por exemplo, a valsa, o balé. Existem as danças midiáticas, que são aquelas danças que o nome já diz, né, que estão ali fortemente na mídia, como o funk, o brega funk, o passinho. Temos danças populares, folclóricas ou culturais, que entram dentro de uma classificação só, vamos dizer assim, que são danças extremamente vinculadas àquela região, né, que aí a gente pode ter danças folclóricas nacionais e internacionais. Por exemplo, nacionais, a gente tem o frevo, a gente tem a quadrilha, a gente tem o samba, a gente tem o balaio. O balaio é um tipo de quadrilha, só que lá do sul. Aí quando a gente pensa em danças folclóricas internacionais, fora do nosso país, né, fora do Brasil, a gente tem, por exemplo, o hula-hula, que é uma dança folclórica típica do Havaí. A gente tem o square dance, que é uma dança típica dos Estados Unidos e, se eu não me engano, na região do Texas. A gente tem, por exemplo, o tango, que é uma dança folclórica, uma dança cultural da Argentina. Enfim, a gente vai ter diversos, tá? Aí a gente tem um outro tipo de classificação, danças circulares, que são aquelas danças que acontecem normalmente em círculo, em roda. A gente tem aquelas brincadeiras cantadas de criança, mas a gente tem danças circulares, como a ciranda, né? E entre outros tipos de dança. E aí a gente vai chegar no ponto da nosso tipo de dança que a gente vai tratar, que é as danças de salão, tá? Muitos de vocês devem ter ouvido falar já de dança de salão, devem saber o que é a dança de salão, tá? Mas aí dança de salão vai ser aquela dança que a característica dela principal e extremamente forte é que ela é praticada em dupla, tá? Que ela vai ser praticada em par. Não importa se é mulher com mulher, homem com homem ou homem com mulher. O importante é que a prática ela tem que ser executada em par, ok? Ela vai
oferecer muita questão do entretenimento, por ser uma dança que é executada por duas pessoas, do envolvimento com o parceiro, da questão de ritmo, de coordenação, porque além de eu me preocupar com a minha coordenação motora dentro daquela dança, dentro daquele ritmo, eu também preciso me preocupar com o ritmo do meu parceiro que está dançando comigo. Então, ela também tem muito isso. E essa dança específica, existe muito... Também existem outros, né? Os outros tipos de dança também existem. Questão de competição, né? Existe até um filme que fala muito sobre essas questões de danças em par, tá? De competições, que né? Vem Dançar, com Antônio Bandeiras, e Dança Comigo, que é com Richard Gere, eu acho. São dois filmes que tratam muito essa questão de danças de salão. Existem outros tipos de dança, de filmes de dança, existe Se Ela Dança Eu Danço, enfim, existe um monte de filme aí. Mas especificamente de danças de salão, danças de par, vai existir esses dois filmes que eu me lembro agora, tá? E aí, dança de salão, ela foi introduzida no Brasil em 1914, tá? E ela foi introduzida especificamente com dois tipos de dança especificamente, que foi a valsa e a marzuca, tá? Mas atualmente no Brasil a gente vai encontrar diversos tipos de danças de salão que são executadas, que a gente encontra em academias de dança mesmo, tá? E até em academias de dança e academias normal de musculação, que são principalmente que a gente vê soltinho, forró, samba de gafieira, tango, bolero e salsa, que são as principais que a gente vê aí, tá? Então existem outras e outras, mas essas são as principais que a gente se encontra no Brasil, tá? Qual é a tarefinha de vocês para a próxima aula? Vocês vão escolher dois tipos de dança de salão, tá? Uma dança de salão nacional e uma dança de salão internacional. Quando eu digo uma dança de salão nacional, são aquelas danças que têm a sua origem aqui no Brasil, óbvio. E vou procurar uma dança de salão internacional, tá? Que aí são danças que são fora do Brasil. Uma coisa importante que eu não falei, que é importante destacar. Eu falei, por exemplo, do tango, que o tango é uma dança folclórica da Argentina, uma dança cultural da Argentina, ok. Porém, a mesma dança, ela pode ser classificada em mais de um tipo. Por quê? Porque, por exemplo, o tango, especificamente, ele é uma dança folclórica, uma dança cultural daquela região, da Argentina, tá? Porém, ela também é uma dança de salão, porque ela é executada em par, em dupla. Então, uma mesma dança, ela também pode ser classificada em diversas classificações da dança, tá? Só para vocês não confundirem e quando forem pensar, pesquisar, dizer, a professora disse que tango era folclórico, popular, cultural, mas ela é de salão. Então, uma mesma dança, ela pode ser classificada em diversos tipos, como o forró, que o forró é uma dança de salão, executada em par, e ela tem a sua dança também folclórica. Ok, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Beijo!